Olá, pessoal. Sou o Denis, do marketing da Replay. Hoje a gente vai bater um papo aqui com um cara muito querido e muito elogiado também da Replay, que é o professor Dedé. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem aí, um prazer aí estar ajudando, tá fazendo parte desse projeto e vamos que vamos conversar, bater um papo e, se Deus quiser, ajudar todos aí que precisam. Show de bola. A ideia é essa, a gente bater um papo, contar um pouco da tua história, como profissional de educação física, como professor de futevôlei também. Vamos contar um pouquinho aí da sua trajetória no esporte, na Replay também. Então, me fala um pouquinho de você, a sua formação, onde você nasceu. Boa. Eu me chamo André Luiz Ferreira, né, mais conhecido como Dedé. Me chamar de André é porque tá bravo comigo por algum motivo, eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Eu sou formado em Educação Física, hoje estou com 30 anos, cheguei no 30, de repente 30, e fiz a formação na Unisanta, né, FEFESP, Faculdade de Universidade Santa Cecília, lá de Santos. Formei em 2011, com 21 anos, fiz pós-graduação em Fisiologia, Treinamento Desportivo e Neuropsicopedagogia, né, que é o estudo de aprendizagem, como você pode ensinar as pessoas de vários modos. Eu tenho essas 3 especializações, fora algumas especializações, core, treinamento físico, alguns cursos que eu fiz na CBF na época que eu trabalhei com futebol, né? Trabalhei quase 6 anos com futebol aí. Foi em 2018 que eu vim para a Replay, né? Tenho 2 anos de Replay. Foi quando o Giba fez o convite, através da indicação do Granado. Né? Em 2012, na verdade, eu já tinha vindo dar algumas aulas aqui, né? Quando o Belo e o Granado iniciaram o projeto em 2012 aqui na Replay, eu vim ajudar no começo, né? Eu tinha acabado de me formei em 2011, aí 2012 foi quando a Replay iniciou, foi quando eu também vim dar uma força aqui, acabei indo para o futebol, mas hoje, 2018, na verdade, eu voltei. Legal. Vamos voltar um pouquinho para trás. Eu queria saber por que você decidiu fazer educação física, se foi vocação ou algum motivo especial. Como foi essa decisão? Cara, por incrível que pareça, eu já fiz muitos esportes na vida. Hoje eu não tô só fechando o futebol, mas eu já fiz muita coisa, né? Eu comecei quando era novo na natação, né? Nadei. Meu irmão sempre foi nadador, ele é uns 5 anos mais velho que eu, e a minha mãe inseriu a gente no esporte logo cedo. Então eu comecei como nadador, nadei até os 16 anos, mais ou menos. E aí eu sempre nadava e jogava futebol, né? Gostava muito de futebol. Aí acho que chega uma hora que a gente tem que decidir. Aí eu decidi pelo futebol. Joguei futebol e futsal há muitos anos. Joguei na Baixada Santista lá, né? Joguei no Santos Futebol Clube, que é o mais conhecido. Joguei no São Vicente também, que é a minha cidade, na verdade. Joguei em alguns clubes no campo, Pão de Açúcar, que hoje é o Audax, né? Mas não fui grande coisa, não. Mas sempre fui inserido no esporte. E aí, né, em 2007, eu estava com 17 anos, concluindo a escola, né, o ensino médio, eu acho que não tinha ponto de escapar. Foi a vida toda de esporte, a vida toda fazendo algum esporte, então acho que a educação física veio meio que natural. Era o que eu tinha que fazer, era o que eu gostava de fazer, né, que era estar inserido no esporte, mas o futevôlei, confesso que nunca foi um plano, não. Nunca foi um plano assim. Isso eu queria saber. Quando você decidiu fazer educação física, você já tinha uma ideia de que área que você ia atuar, se com musculação ou com algum esporte específico, ou você não tinha ideia ainda? Não, eu sempre quis partir para o esporte social, né? Nunca quis esporte de rendimento, não. Eu sempre quis a área social, que por eu moro em São Vicente, numa área de vulnerabilidade, né, social, que é a Vila Margarida. Não chega a ser uma favela, literalmente, mas é um bairro que o poder aquisitivo não é muito alto e tal, então eu sempre vi a necessidade de projetos esportivos. Então, quando eu fiz a faculdade, a primeira coisa que eu queria fazer era ajudar as crianças a sair daquela realidade que eu vivia ali. Então, eu sempre quis futebol, natação, que eram os que eu tinha feito na infância, mas na área social, assim, nunca fui de alto rendimento, não. Legal. Aí eu acabei indo para o futebol, né? Acabei indo para o alto rendimento no futebol, fiquei 6 anos
como preparador físico de futebol profissional, trabalhei no Atibaia, trabalhei no São Bernardo, trabalhei na Ponte Preta. O último em 2017, antes de vir para a Replay, foi na Portuguesa Santista, que é pertinho de casa. Aí depois eu vim para o futebol. E como foi essa ida para o futebol? Como que você conheceu o futebol? Você é do litoral, né? Você já Sim. jogava? Como foi essa ida para o futebol? Cara, eu conheci o Granado quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu conheci o Granado, que é o professor aqui hoje da Replay, né? Que é a referência nossa que a gente tem de futebol como treinador. Ele era treinador de goleiro de um time que eu jogava futebol. Então foi o primeiro contato que eu tive meio que com o futebol. Ele já jogava futebol. E aí nos recreativos do treino e tal, era sempre futebol. Né? Porque o treinador não gostava muito de rachão e tal, então a gente sempre jogava futebol. Foi o primeiro contato que eu tive, foi com 13, 14 anos. E aí em 2009, mais ou menos, eu estava fazendo faculdade. E eu tinha algumas dificuldades para pagar a faculdade e tal, e aí tinha um circuito TNT. Né? Na verdade era o Rei dos Seis, depois virou o circuito TNT, que era no Gonzaga. No começo era Rei dos Seis, que era na ponta da praia. Cara, e eu, por conhecer o Granada, ele me inseriu no futebol, nesses campeonatos. E aí eu comecei como gandula. Eu era gandula da parte de fora, cuidava das bolas que caía fora da estrutura lá que tinha. Aí depois eu fui gandula da parte de dentro. Aí depois eu fui menino do placar, ficava mexendo no placar grandão. Depois eu fui mesário, depois de mesário eu fui árbitro, aí depois de árbitro, coordenador de árbitro. Aí fui crescendo. Isso tudo junto com a minha formação em educação física. Quando eu me formei, eu já estava no TNT, na verdade foi em 2012, não me recordo se ainda tinha TNT, mas eu já era meio que um auxiliar ali do Granado nos campeonatos e tal. Então foi aí. Eu conheci o Buiú também na faculdade, né, que é o Bruno Agondi, que é um atleta de futebol lá da Baixada Santista, que acabou não dando continuidade na questão profissional como atleta, mas ele é professor também de educação física. Ele era da minha sala, jogava futebol. Então, sempre depois da faculdade, umas 9, 10 e meia, nós íamos para o Canal 6 treinar, cara. A gente ficava treinando até 1h da manhã. Isso em 2010, 2011. Então, foi assim que eu conheci o futebol, através do Granado, e depois eu fui começar a jogar mesmo por causa do Buiú. Entendi. Mas aí você passou um tempo como profissional já no futebol mesmo, e até então, não, só depois que você veio parar no futebol, né? Sim, o profissional do futebol, na verdade, foi como preparador físico, eu não fui jogador, não. Uhum. Eu fui preparador físico durante... eu me formei em 2011, de 2012 até 2017 eu trabalhei na preparação física de futebol. Foi mais ou menos 5, 6 anos. Então, eu viajei muito país e tal, né? Mas sabe como é que é futebol no começo de carreira, né? Aquele sofrimento, aquela luta, aí viaja para um lado, viaja para o outro. Eu tinha o desejo de ficar um pouco mais próximo de casa, um pouco mais perto das pessoas que eu gosto, não ter aquela loucura de depender de resultado. E aí, em 2017, eu voltei para casa, na verdade, recebi o convite da Portuguesa Santista, que é do lado de casa, eu moro em São Vicente, que é um município vizinho, e eu recebi o convite para trabalhar no Instituto Neymar também, que é aquilo que eu sempre quis, de projeto social e tal. Então, eu fiquei em 2017 meio acomodado lá em casa, trabalhando no Instituto e na Portuguesa Santista. Foi quando eu recebi em 2018, outubro de 2018, um convite do Giba para trabalhar aqui na Replay. Ah, legal. E aí, como foi essa entrada no futebol? Como foi o começo? Teve dificuldade? Foi tranquilo? Cara, eu relutei, vou confessar para você que eu relutei para entrar no futebol como professor, né? Eu sempre gostei muito de jogar, sempre gostei muito de fazer parte do ambiente do futebol, mas eu relutei no começo para professor, porque por ser um esporte que ainda está no início da questão de formação, na questão de artigo, na questão de curso, nós estamos engatinhando, nós estamos no início ainda. Então, era muita gente dando aula que eu não achava legal. Então, tinha muita gente que não era profissional de educação física, cara que jogava, cara que às vezes bebia pra caramba, fazia coisas que não eram, não correspondiam ao ambiente esportivo, e eles davam aula de futebol. Para mim era um absurdo isso. Eu falava, pô, tipo, o cara é um mau exemplo, entra dentro da quadra, ele briga, ele discute, ele xinga, sabe? Tá fora da quadra, tá só na bebedeira, só na zoeira. Isso quando para aí, né? Na bebedeira e na zoeira. E eu falava, cara, eu não quero isso para minha vida, não. Eu vou me igualar a esses caras. Porém, eu acredito que é uma área que
Hoje para mim, é o meu sonho, cara. Eu falo que eu estou realizando meu sonho, por quê? Porque a gente trabalha com o que a gente ama. Quando eu não estou dando aula, eu estou jogando. Quando eu não estou jogando em São Paulo, estou jogando em São Vicente. Então, é algo muito prazeroso que se tornou a minha profissão, se tornou aquilo que eu amo fazer. Então, cara, é muito prazeroso o futebol. Para mim, hoje, futebol depois de Jesus, é a minha vida, cara. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, é um esporte pé na areia, ambiente ao ar livre, né? Muito bacana para quem pratica. Mas quem está no dia a dia, dando aula, também é tão bom quanto para quem joga enfim, como é que é? Cara, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para os alunos aqui. Parece que meu trabalho é uma eterna férias. Lógico, a gente tem um protocolo a seguir, a Replay aqui ela tem vários protocolos em relação aos professores, desde coisas básicas, a cuidar do material, até a metodologia que a gente pensa para dar aula. Então, lógico que tem todo um protocolo, toda uma organização por trás. Porém, dentro da aula em si, é muito prazeroso porque você lidar com pessoas. Eu acho que é a coisa que o professor em si nasceu para fazer, lidar com pessoas. Cada pessoa tem uma bagagem, uma história gigantesca. Além de ser um esporte, como você disse, ao ar livre, um esporte extremamente prazeroso, sociável e ainda queima um monte de caloria. Então, tanto o aluno quanto o professor tem esforço físico. Eu gosto disso. De ficar correndo, pegando a bola, explicando o movimento, batendo na bola, aí para, ó, faz assim, faz assado. É muito prazeroso, cara, e como é que eu posso dizer? É uma eterna férias. Eu falo para minha mãe dá risada. Ela fala, você não vai ter férias? Eu falei, não, mas eu já estou de férias já. Já estou de férias, porque é muito prazeroso, cara, é muito gostoso. E eu falo, cara, aqui na Replay, não é puxando o saco, não, né, do Giba, nem da Replay, mas a gente aqui é um ambiente que é propício para aprendizagem mesmo. Desde da conversação, desde a resenha fora da quadra até a aula propriamente dita. Então, para mim, como professor, eu tenho certeza que se você fizer entrevista com outros professores aqui da Replay, como de outros CTs também, que também tem crescido muito aqui em São Paulo, é um esporte muito prazeroso, além de ser rentável para nós. Depois a gente vai falar sobre isso. O que é mais fácil? Dar aula para aquele cara que está começando do zero mesmo, que nunca chutou uma bola, ou tem muitas mulheres também, né, no esporte, queria que você falasse um pouco sobre isso, ou dar aula para aquele cara que já sabe jogar, já tem um nível um pouco mais avançado. O que é melhor? Cara, vendo na realidade hoje que eu vivo, muito melhor dar aula para iniciante, para pessoa que não sabe jogar e para mulher que teoricamente não tem uma vivência com a bola, com o pé, né? Mas é muito mais fácil, por causa que a mulher, primeiro, eu acho hoje dentro da minha vivência de professor, a mulher é muito mais atenta na questão de aprendizagem e ela é muito mais concentrada do que o homem, lógico, quando ela quer realmente, né? Quando a mulher vem com o objetivo de fazer algo, cara, eu falo para você, a mulher às vezes não sabe nem, como é que eu posso dizer, andar, caminhar na areia, ela tem dificuldade, mas ela em 6 meses a 1 ano, ela aprende, velho. A mulher joga futebol. Isso é uma coisa que eu tenho visto com as minhas alunas e uma coisa que muita gente comenta também. A mulher, cara, hoje ela entrou no futebol de um jeito que eu acredito que daqui a uns 2, 3 anos ela vai estar dominando o ambiente do futebol, assim como os homens. A mulherada chegou com força no futebol. Muito. Me fala uma coisa, por que você acha, claro, o futebol é um esporte extremamente prazeroso, tem todos esses benefícios, pé na areia, mas por que você acha, assim, que de uma hora para outra a mulherada descobriu o futebol, assim? Tem alguma outra razão além do prazer de jogar? Sim. Aqui, por exemplo, a gente não vende futebol só como modalidade esportiva. A gente vende futebol como qualidade de vida, perda de peso, melhora do tônus muscular, melhora da questão física, fisiológica, emocional. Então, não é só o esporte em si dentro da quadra, e além da questão do emagrecimento, que é um objetivo, acho que de 99% das pessoas que nos procuram. Qual é o perfil principal do aluno que procura a gente? Tanto homem quanto mulher. Não gosta de academia. É o principal perfil, é o principal argumento que a gente vê. Pô, eu gostaria de fazer uma atividade aeróbica, né? Algo que me deixe com a perna legal, com o glúteo, o bumbum legal e tal, mas eu não gosto de academia. Ele vem para o futebol.
Futevôlei é funcional com bola, físico com bola, além de ter o prazer da competição. Então, é muita coisa que é benéfica no futevôlei, além da gente tomar o sol e estar no ambiente de praia, que é maravilhoso, entendeu? Eu acredito, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que depois da pandemia, né, quer dizer, ainda estamos na pandemia, mas assim, depois que ficou um pouco mais flexível, essa coisa de estar dentro de um ambiente fechado, numa academia, acho que as pessoas tiveram mais desejo, assim, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acredito que aumentou ainda mais, né, esse desejo de estar num ambiente aberto, ao ar livre, né? Concorda comigo? Totalmente. Eu acho que a pandemia, para a profissão de educação física, para quem trabalha na área da saúde, ela trouxe uma conscientização total para as pessoas. Tipo assim, você via que quem tinha imunidade, quem tinha uma vida saudável, uma vida de uma rotina física, de uma condição física um pouco melhor, lógico, não evitava de ai, caralho, do câmera. Caraca, Tica! Pior que eu não posso nem te ajudar. Cai! Ai, Jesus! Que isso, cara? A gente tava jogando aqui. Meu Deus do céu, cai! Melhorou? Ai, a gente tava jogando aqui, cara. Eu dei aula e a gente joga com os alunos. Essa foi boa. Mosquito, vem cá, mosquito. Ô, mosquito! Ai, caraca, meu! Que coisa louca! Ó, bem-vindo à vida do futebol do professor, viu? Tem umas câmeras do nada. Gente, fazia tempo que eu não tinha câmera. Então, a gente tava jogando aqui, cara. Meu Deus, eu joguei uns jogos muito fortes. Aí, meu, já sabe, né? Já viu aqui o sofrimento da câmera. Rapaz, desculpa, gente. Nada, relaxa. Tá tudo certo. Caramba. Então, o que a gente tava falando? Estava falando das mulheres no esporte, né? Das coisas da pandemia, que depois as pessoas se interessaram ainda mais pelo futebol, né? Exatamente, cara. Então, ó, eu mesmo tenho notado. Antes da pandemia, eu tinha uma média de 35 alunos personal. O último mês, meu mês de novembro, eu fechei com mais de 80 alunos. Só personal? Ou geral? Só de personal. Personal. Isso só o meu personal, né? Nossa. Fora o personal do Granado, que também é essa faixa, fora o personal do professor Jorge, dos outros professores da Replay. Então, é muita gente. Isso, eu acho que essa informação quem pode dar com mais exatidão é o Giba. Mas a gente deve ter muito aluno, cara, bem próximo, de verdade, por mês deve passar aqui próximo de 1.000 alunos, cara, dentro da Replay. Né? Desde day-use até os alunos que são frequentes nas aulas, eu tenho quase certeza, isso aí o Giba com certeza vai responder, muita gente passa por aqui. A gente conhece muita gente diferente, muitas pessoas com muita história de vida legal, e a gente aprende muito mais do que ensina, às vezes. Então, o futebol ele tem isso, né? É um ambiente propício também para se fazer amizades, né? Para cativar essa coisa do relacionamento, né? Fala um pouco sobre isso também, da tua experiência aí na Replay. Cara, aqui a gente tem as reuniões nossas, né? De metodologia e tudo. Só que a gente tem um lema: o aluno ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender. E o ambiente de aprendizagem ele precisa ser sempre agradável, né? A gente não quer um ambiente, não existe um ambiente de aprendizagem que seja uma coisa só de exigência, só de cobrança. Então tem a coisa do prazer, da gente vender prazer, oferecer algo prazeroso para o aluno. Então para nós é muito bom porque eu me sinto bem com a minha profissão, me sinto bem com tudo que a Replay me oferece, e isso transcende para a minha aula. Então, o aluno, ele vira meu amigo pessoal, a gente, às vezes, fim de semana tá junto, na resenha, faz churrasco, vai um na casa do outro, conhece a família. Então, é muito além do futebol, né? É muito além daquilo que a gente oferece dentro da Replay. Vai para fora da Replay, né?
Já aconteceu de aluno conhecer a família, viajar junto com o professor, então é muito prazeroso, é muito legal. Eu hoje estou numa reeducação alimentar para melhorar minha condição física e não acontecer mais isso que aconteceu aqui de cãibra de repente. Então, para mim, tem sido o quê? Eu conheci o meu nutricionista dando aula. O meu nutricionista era meu aluno. E hoje, por exemplo, eu dou aula para 17 médicos. Caramba. 17. Deus está mandando algum recado, né? Para me cuidar da minha saúde, eu falo, gente. Então, eu tenho um médico para cada especialização. Então, é muito bom porque você conhece muita gente de várias áreas, com várias histórias, e cada um agrega um pouquinho na sua vida de um jeito totalmente especial, assim, cara. Eu tenho uma aluna minha, que é a Ludmila, ela é médica também. Cara, ela pega no meu pé da minha alimentação, da minha questão de hidratação, porque às vezes o professor, isso é muito importante a gente falar aqui, por ser uma atividade aberta, o professor ele precisa passar protetor, usar o boné, usar óculos de sol, olha só, parece uma coisa que é meio, né, vai ficar usando óculos de sol para fazer estilo, não é não, é uma proteção do olho, porque a gente fica muito exposto ao raio solar, as coisas todas, então, por exemplo, eu tenho um aluno que é oftalmologista, ele falou para mim, pelo meu olho ser meio esbugalhadinho, ser claro, ele falou, cara, você precisa usar óculos de sol. Falei, tá de sacanagem, né? Pô, vou ficar dando aula de óculos de sol, mas precisa, porque a gente, eu, por exemplo, fico no mínimo 4 horas exposto por dia ao sol. Então, tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde, porque a longo prazo, né, a gente não sabe quais são os efeitos que pode dar. Então, é importante isso também, tomar cuidado com a nossa própria saúde. Porque a gente vem de saúde, a gente tem que tomar cuidado com a nossa também, né? Já que você falou que fica em torno de 4 horas por dia, né? Assim, eu queria saber uma média de aulas que você dá por dia, por semana. Sim. Hoje, eu planejei isso, né? Eu acho que, como toda profissão, a educação física, o professor, ele precisa ter um planejamento. Eu, quando eu cheguei na Replay aqui, eu comecei nas nossas aulas coletivas, né? Que a Replay trabalha com 2 modalidades de aula, são as aulas coletivas e a aula personal. Eu comecei dando só aula coletiva. A aula coletiva, aqui na Replay, a gente trabalha com 12 alunos, com 2 professores, ou um professor e um estagiário, auxiliar, né? Então, eu comecei nas aulas, eu ganhava hora-aula nessa época. E aí, com o tempo, eu falei, com 6 meses eu tenho que ter 10 personal. Com 1 ano, eu tenho que ter 20 personal. Com 1 ano e meio, eu tenho que ter 30 personal. Com 2 anos, 40 personal. E porque Deus é muito bom e as coisas acontecem, e depois da pandemia, deu um boom total na questão do futevôlei, com 2 anos. Eu lembro que em 2020, a minha planilha, ela tinha 77 alunos. Caramba, que massa. A minha planilha de 2020, de outubro de 2020, quando eu completei 2 anos, o meu objetivo eram 40 alunos e eu tinha 77. Isso tudo, lógico, é uma realidade que a gente tem na Replay, né? A Replay, por ser... Quando o Giba me fez o convite para trabalhar em 2018, eu não pensei 2 vezes, porque a Replay, lógico que hoje tem muito CT bom, tem muita coisa boa sendo feita, mas a Replay é o Real Madrid do futevôlei, né? Eu digo que a Replay é a pioneira, uma das pioneiras aqui em São Paulo, mas uma grande referência em questão de futevôlei, de treinamento e de outras coisas mais, né? Por causa do Giba, por causa do Granado, do Belo, né? Do Roberto aqui também, que é o administrador junto com o Giba. Então, são pessoas que realmente hoje vivem para o futevôlei. Então, o fluxo de pessoas aqui dentro da Replay é muito grande. Então, é propício para que a gente cresça, né? O profissional de educação física que queira ganhar um pouco mais, ele vai ter que trabalhar um pouco mais, porém, ele tem também um retorno disso. Aqui, o produto se vende sozinho por causa da marca Replay, que é muito grande. Então, a minha média de aula é mais ou menos 6 horas por dia. 6 horas por dia eu coloquei como meta para trabalhar. Legal. E você trabalha de segunda a sexta? Como é? Sábado também? Hoje o meu cronograma, eu trabalho de segunda às 17, eu só inicio a trabalhar segunda às 17, né? Aí vai das 17 às 22. Terça-feira, eu trabalho das 7 da manhã às 11, aí vão 4 horas. Aí trabalho das 17 às 20. Na quarta-feira é o dia que eu dou menos aula. Eu trabalho das 7 às 9, depois eu inicio à tarde das 17 às 20 também.
Aí na quinta-feira é o dia que eu mais dou aula. Né? Lógico que a minha meta é 6 horas diárias, mas a gente não consegue fazer isso. Então, na quinta-feira eu trabalho 8 horas, é o dia que eu mais dou aula. Então, eu inicio das 7 às 11 e termino à tarde das 18 às 22. São 8 aulas. Hoje, na sexta, eu dou aula das 7 às 9 e acabou. Meu cronograma semanal são exatamente 24 horas por semana. São 6 horas por dia que dá, no fim das contas. Eu trabalho de segunda às 17 e paro de trabalhar na sexta às 9 horas da manhã. Entendi. Vamos falar um pouquinho ótimo, não é? Então, você dá muita aula, né? Eu queria saber, Sim. assim, em relação ao potencial de faturamento para essa rapaziada que está querendo... Porque, assim, o que a gente percebe é que existe muita gente praticando futebol. É um esporte que cresce a cada dia, né? Exponencialmente. Sim. Mas a gente não tem na mesma proporção pessoas qualificadas, né? Profissionais qualificados para darem aula. Não é isso? Aí eu queria saber, assim, em relação ao potencial de faturamento. É interessante? Me fala um pouco sobre isso. Cara, quando eu cheguei aqui em 2018, eu cheguei já inicialmente. Eu vou falar em valores. Pode falar em valores? Pode, fica à vontade. Pode, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu iniciei o meu trabalho com R$3.000. Era o nosso salário inicial. Cara, então, sinceramente, eu dentro da minha experiência de educação física, eu já sou professor há quase 12 anos. 12, 13 anos. Cara, R$3.000 é um salário que não é tão ruim para a nossa realidade como professor de educação física. Você pega um funcionário público, ele não ganha isso. Uhum. Né? Alguns municípios não pagam isso para o professor, que deveria ser muito mais, né? A verdade é essa, que a gente deveria ser muito melhor remunerado. E hoje a minha realidade com os personagens é muito próximo de R$10.000, cara. Isso trabalhando de segunda a sexta, sendo que o fim de semana é totalmente meu, para fazer parte dos eventos aqui da Replay, para fazer alguma coisa particular minha. Então, é muito próximo, dentro dessa realidade minha, trabalhando de segunda a sexta, hoje a minha realidade é próxima de R$10.000. Então, eu acredito que é muito rentável para o professor que pensa em entrar na área. Sim, lógico, você tem que se dedicar, tem que ser organizado. Por ser um esporte de areia, um esporte de praia, muito professor leva na informalidade, mas não é, cara, não é, não. Você tem que ser algo que a gente possa entender que é uma relação professor-aluno. E como a minha relação com a Replay é de prestador de serviço, eu sou um prestador de serviço para a Replay. Então, é todo um respeito. Lógico que você veio aqui, conheceu a Replay, eu e Giba, cara, o Giba, apesar de ser o dono da Replay, é um cara extremamente sensível à realidade do futevôlei, e ele entende a gente como professor, a gente tem uma relação pessoal antes de ter uma relação profissional, mas existe muito um respeito e uma cumplicidade entre a Replay e o professor e o aluno. Uhum. Então, questão de horário, não me atraso, questão de uniforme, também tento, na medida do possível, seguir o protocolo que a gente tem aqui dentro da Replay, algumas coisas em relação à chuva, em relação ao material. Então, é muito importante o professor entender que é algo que pode parecer informal, né? Por ser na praia, por ser um esporte de areia, água de coco, aquela resenha toda, mas é a nossa profissão, é o nosso trabalho e a gente precisa planejar e levar muito a sério, porque mudou a minha vida. O futebol, eu posso te garantir que hoje mudou a minha vida, minha realidade. Show de bola. Como que você vê o futuro do futebol? O que você espera desse esporte? Cara, eu vou te falar que eu gostaria muito que a gente fosse os líderes do futebol, as pessoas importantes, as pessoas que tomam a decisão no futebol, a gente pudesse ter um pouco mais de lucidez em algumas situações. A gente vive a realidade hoje, né, da CBFV, a realidade, eu posso falar até as marcas aí que acontece? Pode? Pode. Ou não? É melhor não. Não, a gente vive a realidade da CBFV, que é a nossa confederação brasileira. A gente vive a próxima aqui, o Giba, ele é o presidente da nossa Federação Paulista. Eu acho que o Giba é um cara extremamente maduro e pro-futevôlei. Tudo que o Giba faz aqui, eu acompanho no dia a dia, é pro-futevôlei. Lógico que ele também, como empresário, o Giba é um cara que é visionário, empresário, ele tem um retorno, e ele visa também um retorno financeiro para a nossa empresa, que é a Replay hoje. Né, na Federação Paulista não é assim, a Federação Paulista ela é pro-futevôlei literalmente, então não tem lucro, não tem uma coisa que ele faz pensando no bem pessoal. Então eu acredito que o que falta para a gente dar um boom mesmo
é uma organização dos nossos líderes, né? Hoje tem a CBFV, que é uma vertente, tem a UTAF, né, que é o do Águia, que é outra vertente, ele está vindo como um dos candidatos, né, à eleição na CBFV. Eu acho que eu, como profissional de educação física, profissional do futebol, preciso estar antenado nessas coisas também, porque são pessoas que são as nossas lideranças do futebol, representam o nosso esporte em nível nacional, em nível mundial até. Hoje o futebol ele é bem visto no Paraguai, ele é bem visto em Israel. Então, a gente está crescendo, cara, está crescendo. Eu digo que às vezes a gente incha, não cresce, né? Inchar é o quê? Você cresce o número de participantes, mas o esporte em si não cresce. Então, eu acredito que para o esporte crescer, a gente precisa fazer uma base sólida, organizar, os nossos líderes ter um pouco mais de lucidez, estudar, se dedicar. Projetos como esse que a gente tá fazendo aqui, que a gente está... que possam vir outros projetos, que possam vir coisas boas, realmente, que cresça o futebol como organização, sabe? O meu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ele foi sobre estrutura organizacional do futebol feminino, né? Na época eu estava já inserido no futebol e uma das participantes era do futebol feminino do Santos e eu vi a importância de uma estrutura organizacional. Eu acho que o que nos falta como modalidade, como esporte, para que a gente possa almejar, não só ser olímpico, mas para que a gente possa almejar o crescimento do esporte no país, é isso. Uma estrutura organizacional, alguém que organize, alguém que planeje e não vise só as questões pessoais, sabe? Eu acho que o que nos atrapalha muito ainda, é lógico, todo mundo quer o benefício próprio numa coisa ou outra, mas o futebol em si é o mais importante. Eu acho que o que falta para a gente é isso, a gente estruturar, organizar, sabe, uma liderança conseguir dialogar com outra liderança e a gente possa fazer uma coisa boa pro futebol. Entendi. Acho que tem muito que evoluir, né? Essa parte da organização. O futebol é um esporte relativamente novo, né? Então, acho que ainda tem muito que evoluir. Novo. Mas em relação a praticantes, você que está no dia a dia aí, você percebe um crescimento ou não? Como você percebe esse mercado de quantidade de pessoas praticando? A gente falou das mulheres já, né, que estão chegando com tudo, mas de uma forma geral, assim, como que você vê esse aspecto? Cara, ó, eu vou contar uma realidade para a gente aqui da Replay, que é o nosso parâmetro. Hoje a gente tem aula coletiva das 18 às 22, de segunda a sexta. Todas as aulas estão cheias com 12 pessoas. Nossa. Cara, isso é muita gente, é muita gente. Um dia, só por curiosidade, eu fiz uma pesquisa. Eu falei, cara, eu vou contar quantas pessoas eu conheço diferente por semana. Cara, então, semanalmente, eu conheço diferente umas 70 pessoas. 70 pessoas, é muita gente, cara. É muita gente. 70 pessoas. Multiplica isso por 4, vai dar o quê? 70 vezes 4, 280 pessoas no mês. Nossa. Diferente, que rotacionam, de rotatividade aqui na Replay. Então, é muita gente. Lógico que eu posso ter feito numa semana que bombou, né? Mas a média deve ser isso. A média, então, é muita gente. Aqui em São Paulo, por ser uma cidade grande, é muita gente que pratica. Eu acho que a sua realidade não deve ser muito diferente aí, não. É muita gente que vai querer praticar, muita gente que vai querer entrar. Então, cara, é um negócio bom pra caramba e a gente tá na crista da onda. É o momento de surfar essa onda aí. Só para esclarecer para o pessoal, eu moro em Recife, né? E aqui, impressionante. O que está abrindo de CT de futebol, o que eu vejo a mulherada também chegando, criando um movimento aí, criando quadras só para as mulheres, enfim. Eu percebo também eu não tenho números, né? Mas a minha percepção é que o esporte está crescendo muito. Dedé, para a gente... Sim, é uma coisa... Pode falar, desculpa, eu te interrompi. É uma coisa de louco, bicho. É muita gente que procura, muita gente que vem. E é um esporte democrático. O Giba sempre fala muito isso. É um esporte acessível para gordinho, para magrinho, para criança, para idoso. Cara, é um esporte extremamente acessível. Então, os profissionais de educação física que quiserem entrar, se capacita. E uma coisa que falta para a gente, pessoas especializadas em patologias para dar aula de futebol. Por exemplo, o cardiopata, o diabético, as pessoas que têm dificuldade na questão muscular mesmo, deficiente, cara. O futebol tem inserido deficiente físico. No Mikasa Open que a gente fez agora, teve a apresentação dos caras amputados, cara. É muito louco, bicho, é muito louco. Então as pessoas que falam que
não dá para jogar, realmente, eu não vou mentir, o futebol não é um esporte fácil de aprender, mas a gente pode comemorar as pequenas melhoras, cara. É muito prazeroso você ver a evolução do aluno. Aí o legal é que, assim, esse começo é mais difícil, né? Mas também depois que aprende, né? Aí fica uma É delícia, isso. né? Aí, É o bichinho exatamente isso. pica, aí já era, né? É um esporte para a vida Exa toda. Cara, é muito bom, é muito prazeroso e é muito, como é que eu posso dizer? Cara, hoje é o que a gente está falando aqui, né? A realidade é uma realidade financeira muito boa, mas Uhum. principalmente, cara, principalmente o prazer de você ver alguém que falava que não ia conseguir fazer algo. Eu sempre falo que o futebol, ele, aqui é a minha vida, né? Então, o futebol eu levo muito para a vida, né? Tem muitas coisas que a gente ensina no futebol que a pessoa pode levar para a vida. Uma característica principal da mulher, toda mulher fala que é ansiosa. Ah, eu tenho muita ansiedade e tal. Aí, né, a gente fala, olha, você precisa esperar cair a bola para bater na bola. Muita mulher tem sido tratada na ansiedade em relação ao futebol, por causa do treino do futebol. Então, isso é uma doença que a gente fala psicossomática, uma doença da mente, que às vezes você é curado dentro do futebol. Então, por isso que eu falo, a importância de alguém se especializar nessas questões da patologia, dessas questões da pessoa que está umas doenças específicas, vai ter espaço no futebol, cara. O futebol está crescendo de tal maneira que tem espaço para todo mundo brilhar nesse sol aí, cara. A coisa tá boa para o professor de educação física na É área de isso que futebol, né? para a gente finalizar nosso papo aqui, que foi muito legal. Queria que você, assim, eu percebo que tem muita gente interessada também, muitos profissionais da educação física, né? Interessados, querendo saber e tal. Que recado que você daria para essa galera que tem interesse em ingressar no futebol? Cara, eu daria o recado, vem, porque é um meio muito rentável, é algo extremamente prazeroso. Eu posso falar por experiência própria que mudou a minha realidade financeira, mudou a minha realidade emocional, a minha realidade física, minha realidade psicológica, a minha realidade espiritual. Cara, o futebol mudou a minha vida como um todo, como um todo. Eu tenho um jargão aqui, uma frase que eu falo para cima com o JC, eu sou cristão, eu creio, né? Eu creio não uma questão religiosa, mas eu creio em Jesus. E a frase que a gente mais usa é para cima, para cima, para cima, para cima. E eu coloquei um para cima com o JC, que é exatamente isso. Que a gente possa vender alto astral, vender saúde, mas principalmente vender amizade e amor, que é essa mensagem que eu tento passar sempre nas minhas aulas. Cara, então, o professor que tem dúvida sobre a modalidade de futebol, eu digo, vem que vai ser bom, vem que vai mudar a sua realidade. Lógico, você precisa se capacitar, estudar e sempre se relacionar com as pessoas que você acredita que vão somar na sua vida. Eu acredito que o futebol, assim como todas as profissões, tem pessoas que são boas e tem pessoas que às vezes não edificam tanto, não fazem crescer. Então, que você possa procurar essas pessoas, que você possa entender que o futebol é um esporte assim como outros tantos, mas que você pode entrar. E hoje, para a educação física, o futebol é uma das melhores, dos melhores esportes, com certeza, e vai te trazer muito retorno financeiro, né, que eu acho que é a principal coisa que a gente, né, às vezes vê na profissão, porque quando eu vim para a educação física, eu falava, tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai ganhar dinheiro. E realmente, se você for um profissional meia boca, você nunca vai ganhar dinheiro em nada. Então, se capacita, né, estuda e vem para o futebol, que a gente precisa muito de ajuda para crescer esse esporte que a gente tanto ama. Sensacional. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo. Tenho certeza que a gente está dando a nossa contribuição para esse crescimento do esporte, né? Tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas aí também a entrarem no esporte, né? E é isso aí. A gente se fala. Viva o futebol aí. Viva o futebol e para cima com o JC, desculpa pela cãibra. Valeu, Dedé. Grande abraço para você. Fica Valeu. com Deus. Obrigado, valeu. Abraço. Até mais.